O Apóstolo, segunda parte, capítulo 5, Caifa transpõe o obstáculo. Caio Calígula foi assassinado por Xérias, nobre romano, e ninguém lhe pranteou o passamento com exceção dos guardas germanos que, sob a chefia de um gladiador, fizeram uma tentativa mal sucedida de revolta. Sangrando por 100 ferimentos, o cadáver de Calígula, irmão de Júpiter, jazia numa sarjeta como o corpo de um cão louco. A notícia de sua morte chegou à Palestina pouco antes de Petrônio receber a ordem de suicidar-se por ter deixado de cumprir o decreto imperial relativo à colocação da imagem no templo judaico. O sucessor de Calígula, o tímido Cláudio, assumiu a púrpura com a assistência direta de Agripa, o rei judeu, pois Agripa, que tinha boas relações em Roma, promoveu uma forte agitação entre os senadores e chefes militares a favor de seu amigo. Cláudio ficara tão aterrado com a loucura do reinado de Calígula que apenas deixara vivo um membro da sua família, que foi preciso instarem-no muito para sair de seu esconderijo a fim de subir ao trono. E lembrando-se com gratidão dos bons serviços de Agripa, seu companheiro de infância, o tornou um de seus mais íntimos conselheiros. Não só lhe confirmou solenemente o título de rei, como também ampliou seus territórios, devolvendo-lhe todas as províncias que haviam pertencido a seu avô Herodes. Cláudio foi ainda além, estendeu sua generosidade ao povo de Agripa, declarou-se abertamente amigo dos judeus, restabeleceu os privilégios da comunidade de Alexandria e puniu severamente os responsáveis pelos pogromos que se haviam originado em Alexandria e outras cidades da negativa dos judeus de introduzirem a estátua de Calígula em suas casas de oração. Confirmou todos os direitos concedidos aos judeus por Júlio e Augusto, proclamou completa tolerância pela religião judaica e mandou instruções aos governadores das províncias para protegerem as sinagogas, não deixando que nelas colocassem quer a sua estátua, quer a de outro César. Aquele prestígio dado ao rei dos judeus, a amizade de César para com ele, o restabelecimento dos direitos e privilégios do povo judaico e a proclamação da santidade de suas sinagogas originaram entre os povos gregos do Império um novo surto de antigas invejas e animosidades. Mais uma vez se ergueu a grita, e agora mais alto do que nunca, de que, recusando-se a adorar os deuses locais, demonstravam os judeus que em toda parte eram estrangeiros. Mas, por outro lado, a extraordinária firmeza de fé manifestada pelos judeus nos tempos da perseguição influiu poderosamente nos corações dos mais piedosos dentre os gentios, que consideravam a confirmação dos direitos dos judeus uma justa recompensa da fidelidade ao seu Deus. A terrível morte de César Deus, morte que pusera termo às perseguições que ameaçavam a existência do povo judaico, foi acolhida como milagre divino. Destarte, lado a lado com o surto de renovada hostilidade, havia uma onda de admiração e maravilha. As sinagogas passaram a ser frequentadas por um número sempre crescente de gentios que se sentiam, tanto os homens como as mulheres, fascinados pelo misterioso vínculo existente entre aquele povo heróico e seu Deus. O primeiro a levar para outras nações as novas do Messias ressurreto e a pregar aos gentios foi Filipe, o chefe da sinagoga cirenense. Fugindo à perseguição de Saulo, ele dirigiu-se primeiro para Samaria, e quando Jacó, Simão e Johanã, os chefes entre os discípulos, tiveram em Jerusalém notícia das almas samaritanas que Filipe conquistara para Yeshua, o Messias,
não puseram objeção, e sim regozijaram-se com o fato de samaritanos, seus desgarrados irmãos em fé, voltarem para o aprisco de Israel. Pois, aceitando o Messias, argumentavam eles, os samaritanos aceitavam implicitamente os profetas. Na conversão dos samaritanos viam o dedo de Deus, o princípio do congraçamento de todo o povo de Israel, e um sinal da aproximação do reino do céu. Simão Barjonas e Johanã dos Zebedeus, duas colunas da fé messiânica, partiram para Samaria a fim de imporem as mãos sobre as cabeças dos conversos e agasalhá-los sob as asas do Espírito Santo. Mas, notando Simão Barjonas o poder da fé em Samaria e o êxtase que possuía os conversos nas suas refeições comuns, não ficou satisfeito apenas com esta seara. De Samaria começou a visitar as cidades circunjacentes, algumas totalmente judaicas e outras de população mista. Desceu até Lude. Esta cidade, apenas de judeus, ficava no seio dos verdes campos do Vale do Sharon. De Lude, partiu para Jope. Jope tivera sempre uma população mista de judeus e gregos, pois era porto de mar desde seus imemoriais inícios. Nesse lugar, Simão hospedou-se com um certo curtidor de peles, cuja moradia, devido à natureza de seu trabalho, ficava para fora dos limites da cidade. Esse curtidor fora o primeiro dos habitantes de Jope a adotar a nova religião. Por ocasião da chegada de Simão, já havia lá uma pequena comunidade de crentes, todos judeus, naturalmente, e Simão fortaleceu grandemente sua fé. Vasta era a seara, pronta para a colheita em Jope. Mas os olhos e o coração de Simão se encontravam fixos em Cesareia, cidade em que o elemento não judaico era maior do que em Jope. Jope e Cesareia não ficavam distantes de Aco. Os gregos de Jope e de Cesareia tinham ficado profundamente impressionados com a inesquecível demonstração de fé judaica ocorrida em Aco, e bem assim por aquilo que consideravam a recompensa obtida do céu pelos judeus. Em ambas aquelas cidades de população mista, havia-se espalhado entre os não-judeus a notícia do Messias ressurreto e das esperanças associadas a ele, o que ocasionou inquietação e temor. E não só os gentios da cidade, como também muitos soldados da guarnição romana ficaram profundamente impressionados. Um destes últimos, um centurião chamado Cornélio, tornou-se um gentil piedoso e temente a Deus. Muito fez pelos judeus da sua cidade e, por isso, o seu nome era mencionado por eles com afeição e respeito. Fora o que também sucedera com o centurião de Cafarnaum, cujo filho fora curado pelo Messias e que construíram uma sinagoga para os judeus. De todas essas coisas, Simão Barjonas era sabedor e conhecia igualmente, por intermédio dos judeus de Jope, a grande tendência dos gentios da sua cidade de pertencerem à congregação dos crentes, mas também soube que os maiores obstáculos para a realização desse desejo eram a circuncisão e as regras do alimento kosher. Ora, comendo os gentios alimentos imundos, era impossível a qualquer judeu obediente à lei sentar-se à mesa com eles e até mesmo acolher debaixo do mesmo teto que os cobria. Prescrevia a lei que bastava um gentil tocar em qualquer alimento, fosse este mel, pão ou vinho, para o alimento se tornar impuro, não podendo, por conseguinte, ser comido por judeus. Por outra parte, as refeições comuns eram o mais poderoso instrumento de fé que Simão Barjonas possuía, pois ao partir o pão era que ele expunha a vida, os atos e as palavras, a morte e a ressurreição do Messias.
e era em tais reuniões que o Espírito Santo descia sobre os crentes e se manifestavam as visões e o dom das línguas. E como poderia Simão Barjonas fazer o Espírito Santo descer sobre os gentios e levá-los para o redil dos crentes, se não podia sentar-se à mesa com eles para partir o pão em sua companhia? Certo dia, Simão Barjonas se achava em casa de Simão, o curtidor, fora do perímetro da cidade, a contemplar as águas do grande mar. Era pelo verão e anoitecia. Muito longe, por entre a tênue névoa das águas dormentes, avistava os mastros e as velas multicores dos navios de Cesareia e Aco, de Tiro, Sidom e Chipre, ancorados no porto de Jope. Simão Barjonas era homem do interior, mas havia crescido junto às águas do lago Quinerete. Até então, pescara somente nas plácidas águas interiores, por isso, o grande mar que agora via despertava-lhe no espírito o desejo de percorrer regiões remotas. Quão grande é o teu mundo, e como são inumeráveis as tuas maravilhas! Refletia Simão. Estas águas, ó Senhor, conduzem a lugares distantes, banham as praias da metade do mundo, chegam até aos moradores das ilhas e entram por meio de canais no âmago de muitas províncias. E em todas essas ilhas, cidades e províncias, habitam homens que nunca ouviram o nome de Deus e tudo ignoram sobre o Messias Redentor. Adoram ídolos fabricados por suas mãos, adoram pedaços de pau e pedra ou são iludidos por astrólogos e adivinhos. Naqueles últimos tempos, Simão conhecera em Samaria um homem chamado Simão o Mago, que lhes propusera comprar por dinheiro o poder de comunicar o Espírito Santo, o que ele supunha fosse uma espécie de magia. Simão, o mago, andava acompanhado por uma rameira de nome Helena e convencia os pobres e crédulos samaritanos de que essa Helena era a mãe de todos os seres vivos e até mesmo de todos os deuses. E assim como Samaria tinha seu Simão, o mago, todas as outras cidades possuíam seus embusteiros e suas mulheres ídolos. Todos estavam à espera de que a palavra do verdadeiro Messias os livrasse das cadeias da falsidade. Intimamente suspiravam pela boa nova. Era o que Simão Barjonas lhes lera nos rostos e nos olhos. Como alguns procuravam ansiosos as sinagogas para retemperarem as almas com a mensagem do Deus vivo. Porque lhes era difícil o caminho para chegarem até ele? Pois todos os homens e mulheres não eram criaturas de Deus? Deus não desejava a salvação de toda a humanidade? Dareis testemunho de mim em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Simão Barjonas levantou-se e olhou mais fixamente as águas do grande mar. E como que ouvia uma voz sair desse mar. Vinde para as nossas águas que banham as praias das terras afastadas onde multidões de homens e mulheres aguardam famintos a redenção. E Simão Barjonas perguntou a si mesmo se não fora de caso pensado que Deus o fizera pescador. Começara nas pequenas águas interiores, mas o mar que cobria metade do mundo não esperava agora por ele? Que deverei fazer? Perguntou Simão Barjonas a Simão o curtidor, uma vez que o Espírito Santo só desce sobre nós nas ocasiões em que, reunidos, comemos o corpo e bebemos o sangue do Senhor? Sentados num rochedo sobranceiro ao mar, os dois tomavam então a frugal refeição noturna, molhando o pão na malga de sopa que a mulher do curtidor lhes havia levado. Que deverei fazer, uma vez que os gentios comem todas as espécies de coisas imundas e são eles próprios imundos, e os rabis proibiram que nos sentemos à mesa com eles?
Os rabis proibiram não só comermos com os gentios, como também com os judeus ignorantes e não observadores da lei, respondeu Simão, o curtidor. No entanto, estás sentado em minha companhia, sendo eu um curtidor de peles e, portanto, tão maculado pelo meu trabalho que minha mulher, como sabes, teria o direito de se divorciar de mim se eu não lhe declarasse antes do casamento que adotara esta profissão. Estás sentado comigo, tu, que és homem de conhecimentos e o primeiro dos discípulos do Rabi Messias, partes o pão comigo e comes da mesma vasilha, nenhum outro homem de luzes faria o mesmo. O Senhor, o Santo Messias, também se sentava à mesa com os simples e ignorantes. E não só com esses, senão também com os publicanos e mulheres pecadoras, desde que se houvessem arrependido. Por mais baixo que houvesse caído alguma pessoa em Israel, meu rabi nunca deixava de sentar-se à mesa com ela. E, em verdade, quanto mais decaíra, mais preciosa era para o meu Senhor. Pois, segundo dizia, são os enfermos e não os sãos que necessitam de médicos. Por essa razão, não evitava a companhia dos pecadores e publicanos. No entanto, jamais o vi sentar-se à mesa com gentios que comem todas as espécies de alimentos impuros, respondeu Simão Barjonas. Ensina-me uma coisa, Rabi, disse o curtidor. Deus não criou o céu e a terra e tudo o que entre eles se contém? Como pode uma coisa criada por Deus ser impura e abominável? Não passo de um homem simples e sem grande conhecimento das Escrituras e, no entanto, pergunto-me sempre como pode o homem declarar impuro aquilo que Deus criou? Esta pergunta incisiva lançou Simão Barjonas em grande confusão. Não a tendo até aquele momento formulado a si mesmo, não refletira para encontrar-lhe a resposta. Educado na tradição judaica dos alimentos kosher e alimentos imundos, sempre considerara a líquida circunstância de alguns alimentos serem permitidos e outros não. Esta, segundo pensava, era a ordem natural das coisas. Simão Barjonas passou aquela noite acordado a revolver esse problema no espírito. Procurou imaginar o que faria o Messias em seu lugar, como procederia se visse todos aqueles gentios ansiosos para serem admitidos no reino de Deus e vendo-se ao mesmo tempo excluídos pela muralha intransponível da lei. Sem dúvida, dizia consigo, o Senhor removeria este obstáculo, abrindo de par em par as portas do reino dos céus aos gentios. Ele proferira estas palavras. A lei e os profetas serviram até o tempo de Yohanan, o Batista, e deste tempo em diante se anunciou o reino de Deus no qual todos poderão entrar. Que significava isto, senão que as portas do reino se abririam a todos os que pedissem para entrar? Mas também o Senhor não dissera que passariam o céu e a terra antes que um jota ou um ponto da lei perdesse o seu efeito? Simão Barjonas, que vira diariamente o Senhor, que observara todos os seus atos, sentia a íntima certeza de que ele teria admitido os gentios no reino do céu. Lembrou-se da especial diligência com que o Messias fora ver o filho do centurião de Cafarnaum, que despertara do sono da morte, e de como procedia com os publicanos, com as decaídas e até com os cananitas. Acaso seu senhor repelir alguém? Todos os homens e mulheres não eram igualmente seus filhos? E Simão Barjonas se recordou das parábolas que ouvira de seus lábios, especialmente da parábola do filho que estava perdido e voltou. Sim, o Senhor acolheria os gentios como uma pomba resguarda os filhotes sob as asas. E sendo assim, por que deveriam os discípulos proceder diversamente? Não lhes dera o poder de atar e desatar na terra? Aquilo que houver desligado na terra será ligado no céu,
e o que houverdes desligado na terra será ligado no céu. Assim discutia consigo mesmo Simão Barjonas e, no entanto, nada resolveria enquanto não recebesse um sinal do céu. Como sempre sucedia quando encontrava seus passos tolhidos por uma muralha, deixou de proceder de acordo com suas ideias. Não se considerava nada mais do que um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso esperava que o Senhor o iluminasse por meio do Espírito Santo, que o visitasse sob uma forma visível ou lhe fizesse ouvir o som de alguma voz. Era o que agora esperava, e nessa expectativa vivera desde sua chegada a Jope, deixando por isso de procurar conquistar novas almas de gentios para a sua santa comunidade. Passava a maior parte do tempo a passear pela praia, vendo os pescadores lançar as redes ao mar. E, aproximando-se uma vez de um grupo deles, observou com atenção o conteúdo da grande rede que içavam. Nela havia uma estranha variedade de animais que nadavam ou reptavam. Nunca vira coisa igual em toda a sua vida de pescador nas águas tranquilas da Terra Santa, nem sabia que o mar era tão cheio de criaturas vivas como a terra. Assim que a rede foi aberta sobre as areias da praia, Simão viu animais da forma de estrelas e que brilhavam como estrelas, ao passo que outros da mesma redada eram tão negros como a noite. Alguns tinham ventres enormes, de onde escorria gordura como escorre baba do focinho de um porco, e outros possuíam tais focinhos. Viu miniaturas de cavalos alados e outros animais de corpos longos, brilhantes e escorregadios como os das serpentes, peixes cobertos de enormes escamas, outros de barbas ou bigodes ou com barbatanas imitantes a velas. Alguns dos animais marinhos pareciam aranhas gigantescas com garras prehensoras que lembravam as dos demônios atormentadores do mundo subterrâneo. Havia os sem parecenças com coisas vivas, simples massas inertes com filandras gelatinosas, outros do tamanho de um dedo, de peles transparentes, deixando ver o repulsivo funcionar de suas vísceras, ou semelhantes a plantas petrificadas, mas que, ao serem tocados, abriam grandes mandíbulas. Toda essa aglomeração de seres se revolvia no meio de espessa camada lodosa. Os homens e mulheres de Jope foram à praia comprar tudo aquilo dos pescadores, e abrindo as ostras e outras criaturas marinhas, batendo-lhes com pedras, comiam-nas deliciados com a sua geleia viva a escorrer-lhes nos queixos e nos peitos. Simão Barjonas se sentiu nauseado e em seu coração deu graças a Deus por tê-lo feito judeu, concedendo-lhe uma lei que o extremava dos outros povos e que o mandava comer somente os animais puros, aves e peixes, a fim de seu corpo se conservar santificado. Não obstante, ao meditar sobre essa matéria, vinha-lhe uma grande dúvida perturbadora. Tinha compaixão dos gentios de quem Deus desviara o rosto e dizia a si mesmo: não está nos livros sagrados que Deus, olhando sua criação, viu que ela era boa? Se Deus criara aqueles horrores do mar, como podiam ser coisas imundas? Repetidas vezes acudiam-lhe as palavras de seu mestre. A lei e os profetas foram dados até os tempos de Iohanã, mas desde esse tempo foi anunciado o reino do céu, onde todos podem entrar. Seu coração parecia triturado entre as duas mós de um moinho, entre a superior, que era a sua compaixão pelos gentios, e a inferior, que era a lei de Moisés. Sentia a cabeça pesada, o calor do dia ressecar o ar, tornando-o como que morto. Simão Barjonas ansiava por ar fresco, por lucidez de espírito e por um raio de luz no seu coração confuso.
Sentia-se fatigado e com fome. E decorrido o serão, à hora da última chamada à noite, retirou-se para seu quarto, que ficava no andar superior da casa do curtidor Simão. Chegado lá, prostrou-se, cobriu o rosto com as mãos e orou longa e fervorosamente. Orou para ver claro e sentir o coração iluminado, como sempre fazia quando atormentado pela dúvida. Naquela ocasião, a prece o uniu mais uma vez ao seu rabi, o Messias, e súbito, em meio à fervente súplica, seu coração foi inundado de alegria por ter a sensação da presença do Espírito Santo. Seus membros tornaram-se leves e seus olhos se descerraram. Parecia-lhe ver o céu abrir-se ao alto e de seu rasgão jorrar uma claridade, como água entornada de um vaso. Uma alvura de cristal o envolvia, e afigurou-se-lhe ver uma grande mesa descendo do céu e tendo na superfície deslumbrante uma enorme travessa cheia de alimárias de 4 pernas e de aves e animais marinhos, dos quais alguns conhecia e outros não. Também viu na travessa coisas que andam de rojos, como os da rede dos pescadores. E nesse instante ouvia uma voz: Levanta-te, Simão Barjonas, levanta-te, mata e come. Um imenso terror apertou-lhe como um torno o coração. Seria um sonho ou uma visão na vigília? Onde se achava, em Jope ou na cidade de Siquém, onde Simão, o mago, por artes mágicas, fizera descer uma mesa do céu? Seria aquela visão obra de Satanás para pô-lo à prova, ou era um sinal do Senhor? A quem dirigir as suas orações? E em resposta, exclamou: Não, jamais comerei coisas imundas. Mas a voz replicou severa: Aquilo que Deus fez puro não poderás tornar imundo. Já não ouvira essas palavras surgirem da confusão de seu espírito? Não fora esse o objetivo de suas meditações durante noites seguidas? O que ouvia naquele momento era, porventura, o eco de sua própria voz? E, cheio de desespero, Simão Barjonas redarguiu: Jamais me alimentei de coisas imundas. Porém, mais severa e imperiosa, a voz tornou-lhe: Levanta-te, Simão, e come. Aquilo que Deus fez puro não podes tornar imundo. E uma terceira vez recebeu essa ordem. Já não podia duvidar. Era o sinal do céu. O que o coração lhe havia dito e que o fizera retrair-se horrorizado era o que agora o Senhor lhe ordenava que fizesse. E estendeu a mão para o alimento que deixou de considerar imundo. Fora Deus que tudo criara, por isso tudo era puro, tudo era lícito comer. Estendeu, pois, a mão. Mas nesse momento a visão desvaneceu-se. Ele jazia ainda prostrado com o rosto no chão. Mais tarde, ao descer do quarto para o andar térreo, disseram-lhe que alguns homens tinham ido procurá-lo. Eram mensageiros de Cesareia, cidade dos gentios, e lhes declararam o seguinte: Cornélio, centurião gentio, homem justo, temente a Deus e tido pelos judeus em grande estima, foi visitado por um anjo do Senhor, que lhe ordenou te mandasse dizer que fosses à sua casa para ele, Cornélio, ouvir as tuas palavras. E agora o espírito de Simão havia recebido a luz que pedira ao Senhor. Deus lhe determinava que se sentasse à mesa com os gentios, a fim de que o Espírito Santo descesse igualmente sobre eles. Era a prova decisiva de que jamais devia chamar impuro a algum homem. Simão Barjonas foi de Jope a Cesareia com os mensageiros do centurião e alguns de seus companheiros, e dirigiu-se à casa do gentio Cornélio, pois agora compreendia que Deus não tinha predileção por povo algum,
mas acolhia todos os que o temiam e caminhavam na senda da justiça. Desse tempo em diante, pregou aos gentios, anunciando-lhes as novas do Messias, e certificou-os de que todos os que nele criam participavam por seu intermédio da remissão dos pecados. Os gentios reunidos em casa de Cornélio encheram-se de uma divina exultação e, juntamente com os judeus, seus comensais, receberam a visitação do Espírito Santo e, com grande assombro dos judeus, receberam também o dom das línguas. E, vendo isto, Simão Barjonas exclamou: Poderá alguém impedir o batismo destes homens? E determinou que aqueles homens, embora não incluídos no pacto de Abraão, fossem batizados em nome do Senhor. Foi essa a primeira vez que se permitiu que os gentios participassem da graça do Messias, sem primeiro incluir-se no pacto de Abraão. E Simão Barjonas isto fizera em virtude de uma visão que tivera e de uma voz descida do céu.